Paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias. Nós estamos na série de estudos, Redescobrindo a Minha Bíblia. Depois de Isaías vem Jeremias, que é chamado de um dos profetas maiores, só porque o livro é maior do que os livros dos profetas menores. E esse é um dos maiores livros da Bíblia, o livro de Jeremias, profeta Jeremias. Você conhece algum versículo do livro? Tem alguns versículos que são bem conhecidos. Acho que o mais conhecido: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Tem outro também. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, ali ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Jeremias, abre aí no capítulo 7, verso 28. Nós vamos usar como base. Ele é um profeta em Judá, no reino de Judá, a nação de Judá. Ali havia um profeta que se chamava Jeremias. Foi no período de 625 a 580 antes de Cristo. Já está chegando Cristo Jesus ao mundo, e ele é um profeta que vai anunciando a chegada do Messias. É um dos últimos profetas antes do silêncio profético. E quais são os reis no seu período profético? Josias, Jeoaquim, Jeoacás, Joaquim ou Jeconias e Zedequias. As palavras-chave: apostasia e advertência. Então é um profeta que vai anunciar que o povo precisava de arrependimento. Porém, a gente vai ver a apostasia. O povo não se arrependeu, não teve uma volta ao Senhor, e aí vem a advertência, o juízo de Deus, a destruição de Jerusalém. E o tema é o último esforço para salvar Jerusalém. Era os últimos profetas antes da levada do povo para a Babilônia. Capítulo 7, verso 28 nos diz: esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu. A verdade foi eliminada da sua boca. Então aqui é um versículo que resume todo o livro. A voz do Senhor falava por meio dos profetas, mas o povo não aceitou a disciplina, esse povo pereceu, a verdade foi eliminada no meio deles, e por isso veio a condenação, a destruição. O livro de Jeremias registra o final do povo de Judá em paz na sua terra, até a chegada da Babilônia. Se esse povo ouvisse a voz dos profetas e voltasse ao Senhor, talvez a história fosse diferente. Mas como o povo havia se desviado, e Deus levantava os profetas para que eles chamassem o povo ao arrependimento, e o povo não se arrependeu,
veio então o juízo de Deus sobre a nação. Se o povo voltasse para o Senhor, talvez haveria uma outra história. Mas o povo não se arrependeu. E por isso foram levados à Babilônia. O contexto histórico ocorre na época em que 3 poderosas nações estavam competindo para supremacia mundial. Naquela época, 3 nações eram muito poderosas. Você pode imaginar qual nação ali perto eram essas nações poderosas? O Egito, a Síria e a Babilônia. Então, o Egito, a Assíria e a Babilônia eram 3 impérios muito fortes na época. E, finalmente, a Babilônia prevaleceu e dominou o mundo por aproximadamente 8 décadas, 80 anos, né? E aí a Babilônia, então, vai reinar, né? Agora já não é mais o Egito. Na época de Moisés, né, o Egito era um grande império. Agora chegou a vez, então, da Babilônia. A Babilônia vence o Egito e toma Jerusalém, porque naquela época Jerusalém estava sob o poder do Egito. Josias foi um bom rei e fez o que era reto perante o Senhor. Após a sua morte na batalha contra Faraó Neco do Egito, seu filho Jeoacás reinou em seu lugar. Isso está em 2 Reis 23, 29 a 30. Porém, o filho, que é Jeoacás, reinou somente por 3 meses sobre Judá, pois Faraó Neco o retirou do poder e colocou seu irmão Jeoaquim, também chamado de Eliaquim. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor derrotou o Faraó Neco e tomou Jerusalém. Então foi nessa época que o Faraó foi tirado ali, né, do poder sobre Jerusalém, e aí veio então Nabucodonosor e a Babilônia e dominou Jerusalém. E Nabucodonosor então levou para o exílio várias autoridades e homens importantes da nação de Judá. Esta foi a primeira deportação de judeus para a Babilônia, que ocorreu em 606 a.C. Neste grupo estava Daniel e seus 3 amigos. Então, a Babilônia chega, domina Jerusalém, mas não destrói. Nessa primeira chegada dos babilônicos ali, eles levam as autoridades, as pessoas influentes, poderosas, lá para a Babilônia, dentre eles Daniel e seus 3 amigos, que nós temos a história lá, né, dos amigos de Daniel na fornalha de fogo. Eles não se prostraram diante de Nabucodonosor. Então Daniel está nesse primeiro grupo, nessa primeira leva de judeus para a Babilônia. Então, 3 anos depois da primeira deportação, Jeoaquim se rebelou contra Nabucodonosor. Aí está chegando a destruição de Jerusalém. Eles deveriam ficar quietos, né? Jeoaquim se rebelou contra Nabucodonosor e começou a ser atacado pela Babilônia. Após 5 anos, foi levado cativo para a Babilônia. Isso está em 2 Crônicas 36, 6. E aí, o que acontece? Seu filho Joaquim o substitui. E 3 meses e 10 dias depois, também foi levado para o cativeiro.
Então ele reinou só 3 meses e 10 dias, e aí ele também se rebela contra a Babilônia, e ele é levado para o cativeiro. Ele foi levado para o cativeiro por Nabucodonosor, junto com outros judeus. Isso está em 2 Reis 24, 10 a 17. Esta foi a segunda deportação de judeus para a Babilônia. Então a primeira foi a leva lá de Daniel e seus amigos. Agora, mais uma leva de judeus, a segunda. Esta foi a segunda leva de judeus para a Babilônia, que ocorreu 8 anos depois da primeira, em 597 a.C. Neste grupo estava o profeta Ezequiel. Ezequiel lá do Vale de Ossos Secos, né? A gente lembra do Vale de Ossos Secos, na história de Ezequiel. Ele também que era um profeta. Então, nessa segunda leva estava Ezequiel. Nabucodonosor, então, começou a colocar outros como governantes sobre Judá. E nomeou, então, Zedequias, tio de Jeoaquim, em seu lugar. Mas aí, esse Zedequias, ele também se rebelou contra a Babilônia. Zedequias reinou por 11 anos, e durante esse período também se rebelou. Enfurecido, Nabucodonosor marchou contra Jerusalém e sitiou a cidade. E agora, da terceira vez, ele destrói tudo. Aí destrói o templo de Salomão, destrói os palácios, as casas, e vai a terceira leva de judeus para a Babilônia. São 3 momentos. No primeiro momento, um grupo foi levado, passa um tempo, o segundo grupo, depois de 11 anos o terceiro grupo, e assim essas 3 levas, e eles ficam no cativeiro na Babilônia por quantos anos? 70 anos. 70 anos no cativeiro da Babilônia. E aí a gente tem aquele salmo, né? As margens dos rios da Babilônia. 37, né? Salmo 37. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá haviam, depositávamos as nossas harpas. Jeremias profetizou durante todo este período, desde o reinado de Josias, que foi o único rei bom, porque depois dele todos foram desobedientes a Deus, até depois da queda de Jerusalém. Então, do reinado de Josias, que foi um bom rei, obediente a Deus, até a queda de Jerusalém, esse foi o tempo de profecia de Jeremias. Na época do reinado de Josias, houve um grande reavivamento espiritual, porque ele era um rei obediente a Deus. E esse reavivamento espiritual em Judá está em 2 Reis 22, 23. Porém, após sua morte, houve 22 anos de declínio moral e espiritual, pois todos os 4 reis que seguiram a ele, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, foram infiéis a Deus. E aí vem a queda de Jerusalém e do reinado de Judá. Durante esse período, Jeremias tentou sustentar as reformas religiosas de Josias, mas não surtiu efeito. O povo não se arrependia de seus pecados. E a nação se desviou de Deus. Finalmente foi destruída a cidade de Jerusalém. Então, o império da Babilônia foi fazendo as coisas no passar dos anos, né? Quando eles chegaram ali da primeira vez, eles não destruíram a cidade. Foi pela rebeldia, a desobediência,
Já que eles se submeteram, né, eles foram dominados pela Babilônia, eles deveriam ser obedientes à Babilônia. Mas, como eles não foram obedientes à Babilônia, Babilônia foi tendo calma, paciência, até o momento que foi lá e destruiu tudo. E isso foi da terceira vez que eles chegaram ali e destruíram tudo. As advertências e repreensões de Jeremias eram temperadas, vinham com súplicas, mas de nada adiantava. O povo não ouvia a voz do profeta. A apostasia foi tão profunda que alcançou reis, profetas, sacerdotes e todo o povo. Então toda a nação estava desviada de Deus. O rei Jeoaquim queimou o rolo de suas profecias e tentou tirar-lhe a vida. Jeremias foi um profeta que sofreu durante todo o tempo de sua profecia, ele padeceu, porque ele pregava e o povo não ouvia, e ele sofria. Ele foi chamado de profeta chorão. Por quê? Diante de toda aquela calamidade, só faltava chorar, só restava chorar. Ele é, então, um profeta que foi quebrantado por Deus. E ele escreveu muito sobre esse quebrantamento que Deus trazia ao coração dele. O rei Zedequias foi advertido em vão sobre o cativeiro que estava próximo. Jeremias ia lá e falava, o cativeiro está próximo. Mas Zedequias não ouvia Jeremias. Ainda que Jeremias tenha exercido por 40 anos com intensidade seu ministério profético, 20 capítulos inteiros com argumentações e apelos, não houve nenhum arrependimento dos líderes ou da nação. Nenhum arrependimento. O povo estava totalmente desviado de Deus. Mesmo tendo Israel 10 tribos no norte, caído diante da Assíria, poucas décadas antes, Judá, que não tinha sido dominado pela Assíria, não tomou isso como exemplo. Eles viram, né, o reino do norte, o reino de Israel, foi dominado pela Assíria. Vamos voltar para Deus, porque daqui a pouco é a gente, somos os próximos. Então vamos nos arrepender, vamos buscar a Deus para ver se a nossa sorte muda. Mas eles viram a destruição de Israel pela Síria e não se arrependeram. Deus já estava dando sinal, né? Mas eles não voltaram a Deus. As advertências do profeta representaram o esforço final de Deus para tentar salvar a nação, mas tudo em vão. Porém, Jeremias também profetizou a respeito de um remanescente que haveria de voltar. Esse povo que seria levado para a Babilônia, haveria ali um remanescente. Um povo fiel a Deus que voltaria para a cidade, iria reconstruir a cidade para a chegada do Messias, Jesus Cristo. De todas as tribos, de todas as 12 tribos, somente sobrou a tribo de Judá. Por isso que hoje a gente chama o povo de Israel de judeus. Porque daquelas 12 tribos, só sobrou Judá. Por isso que da tribo de Judá vem Jesus. E a gente chama esse povo de judeus. Benjamim também, né? Isso. Eram os dois reinos ali, juntos, né? Mas no passar dos anos, a tribo de Benjamim sumiu na história, né? E aí prevaleceu a tribo de Judá. Da tribo de Benjamim, isso mesmo, Paulo era da tribo de Benjamim. E aí,
A profecia antiga era: o Messias vai vir da tribo de Judá. Por isso, no passar dos anos, só sobrou o povo de Judá. Só sobrou aquela tribo. E aí Jesus vem e ele nasce lá na cidade de Belém, a cidade de Davi, na casa do pão. E aí, durante esse tempo em que a nação ficou no cativeiro lá por 70 anos, Deus preservou um remanescente. Muitos dizem que esse costume de sinagogas aconteceu primeiramente lá na Babilônia, porque o povo não tinha templo, não tinha onde se reunir, então eles faziam ali um ajuntamento e era chamado, aquele ajuntamento de sinagoga, onde era ensinado o Pentateuco, o Velho Testamento, E aí a tradição não morreu, porque eles se reuniam para estudar a palavra de Deus. E aí, quando eles voltam para Jerusalém, havia um povo temente. Decorrido esse tempo, Deus se voltaria para o povo e este se voltaria para Deus, por meio do profeta. O Senhor promete estabelecer nova aliança. E aí Deus está falando, eu vou fazer uma nova aliança com Israel e Judá. Pois a antiga fora quebrada. Eles quebraram a antiga aliança, A primeira aliança lá com Adão e Eva foi quebrada. Depois Deus chamou Abraão, fez com a família de Abraão uma aliança, mas Israel também quebrou a aliança. Só em Jesus Cristo que uma nova e eterna aliança foi estabelecida. Este livro é em partes profético, em partes histórico e em partes biográfico. É um livro de profecia, um livro de história, um livro de biografia, porque ele vai falar da vida dele também. Ao contrário de outros profetas, em seus escritos, Jeremias revelou bastante de sua própria personalidade e experiências. Embora tímido e medroso por natureza, recebeu do Senhor um chamado claro. Lá no início, no capítulo 1, nós temos o chamado de Jeremias e a promessa de que se tornaria forte e corajoso. Ele foi chamado, obedeceu a Deus, profetizou, o povo não ouviu, mas mesmo assim ele continuou obedecendo a Deus. Profetizando a destruição e a levada do povo como cativeiro, como cativo para a Babilônia, Em suas confissões, revelou as mais profundas lutas do seu interior. Tentou expressar tudo isso por meio de seus escritos. Por isso que ele fala tanto lá, a respeito dele mesmo, no livro. Quando Deus fala para ele, dispõe-te, desce à casa do oleiro, ali você vai aprender uma lição. Aí ele escreve, desci à casa do oleiro, ele estava trabalhando com um vaso, quando de repente o vaso foi desfeito. E aí Deus fala com ele, por acaso eu não posso fazer com Israel a mesma coisa? Fazer de um vaso quebrado um novo vaso? E foi isso que Deus fez. Quando a Babilônia veio, quebrou o vaso foi desfeito. Mas aí, depois de 70 anos, eles voltam, Deus começa a refazer o vaso. Mas esse vaso foi refeito mesmo em Jesus Cristo. Porque agora, em Jesus Cristo, nós somos o novo Israel. Nós quem? Nós que não somos do povo judeu, não somos de sangue de Abraão, mas nós somos do sangue de Jesus, da nova e eterna aliança.
E aí Jeremias vai falar de conflitos interior, né? Porque ele pregava, o povo não ouvia. Ele foi chamado para ser profeta, para apontar os erros da nação, e por isso ele era tido como um profeta chato. Quando você tem alguém que fica no seu pé, né? Ah, você está errado. Você está errado de novo. Você está distante de Deus. Ele era então um profeta desprezado. Por quê? As pessoas não gostavam de ouvir ele. A palavra dele era uma palavra de disciplina, para que o povo corrigisse os seus erros. E aí ele era tido como um profeta desprezado, um profeta chato. Deus usou este homem, terno e misericordioso, para transmitir uma forte mensagem de juízo divino. Somente uma pessoa com essas características poderia representar adequadamente a Deus, falando ao seu povo. Ele era um homem calmo, tranquilo, obediente a Deus, e isso fez com que o seu ministério perdurasse. Por quê? Se ele fosse bravo, né, enérgico, ele iria desistir facilmente. Por quê? O povo não ouvia. Então ele era paciente, né? Ah, o povo não está me ouvindo, mas vou ser misericordioso, vou continuar, né? Deus é misericordioso e tanto é que ele escreve, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nosso Deus é muito misericordioso. Já era para a nossa nação ter sido destruída, mas Deus tem sido misericordioso. Após a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, Jeremias permaneceu nessa cidade com um grupo de judeus sob o domínio de um governante indicado pelos babilônios, Gedalias, que era esse governante. Ele não foi para a Babilônia. Posteriormente, foi forçado por judeus revoltosos a ir para o Egito. Então ele ficou em Jerusalém, mas ali havia um grupo de judeus revoltosos que expulsou ele dali. Vai embora daqui, a gente está cansado de você. E aí ele vai para o Egito. Mais uma vez, para nos revelar que o povo desprezava Jeremias. Porém, mesmo no Egito, continuou sua pregação impopular, como nos diz no capítulo 43 e 44. E segundo a tradição, Jeremias foi morto por apedrejamento pelo seu próprio povo. Jeremias também profetizou acerca da queda da Babilônia, da Síria, a ruína das nações gentílicas que tinham dominado Judá e Israel. Então ele também falou, esse povo que dominou a gente vai ser destruído, vai ser dominado. Era algo que iria acontecer no futuro, mas realmente aconteceu. O livro termina com uma nota de esperança, pois o rei Jeoaquim é liberado e honrado. No capítulo 52, versos 31 a 34, o rei Jeoaquim, que estava lá como um dos escravos, ele foi liberado e honrado. Futuramente, seu neto, Zorobabel, voltaria a Judá como governador. E foi sobre a liderança de Zorobabel que aí um rei de Judá volta a governar em Jerusalém. Mas isso 70 anos depois. Quando fazemos associação entre os pecados que foram que prevaleceram ali no meio do povo, né? A gente pode fazer um paralelo com o nosso tempo.
Assim como aquele profeta anunciava o reino de Deus e o povo não se arrependia, assim também são os profetas do nosso tempo. Eles pregam de novo e o povo não se arrepende, não se volta a Deus. Então, o livro de Jeremias está ultrapassado? Ele se torna atual, porque a mesma história que aconteceu lá está acontecendo hoje. O povo não se arrepende, não se volta a Deus. Por mais que o povo ouça, esse coração permanece duro e não se volta ao arrependimento. Este é um dos livros mais extensos da Bíblia e também um dos mais difíceis de compreendimento, pois seus escritos não estão em ordem cronológica. Nós entendemos muitas histórias porque elas estão em ordem, né? Mas esse livro não está em ordem. Começa aqui, volta lá, continua, volta lá de novo. Olha aí, ó, pega a sua Bíblia. Como que é a divisão? A primeira parte, capítulo 1, o chamado de Jeremias. A segunda parte, do capítulo 2 ao 35, advertências e exortações a Judá. Terceira parte, capítulo 36 a 38, sofrimento e perseguição do profeta. Quarta parte, capítulo 39 a 44, a queda de Jerusalém e os dias finais de Judá. Agora, o capítulo 45 é um fragmento apresentado fora do lugar. Capítulo 45, provavelmente, é um texto que está fora do lugar. E a quinta parte, capítulo 46 a 51, juízo contra as nações gentílicas. Capítulo 52, é um apêndice acrescentado por escritor posterior. Ou pode ter outra divisão também, em 6 partes, começando pela primeira, o primeiro capítulo, prólogo, o chamado de Jeremias. Segunda parte, capítulo 2 a 29, o livro do juízo, a mensagem de Deus sobre a destruição de Judá por causa de seus pecados. Terceira parte, capítulo 30 a 33, o livro do consolo, mensagem de esperança para dias vindouros. Quarta parte, capítulo 34 a 45, o destino de Jerusalém, os dias finais e a queda da cidade santa. Quinta parte, capítulo 46 a 51, o destino das nações, profecia sobre o juízo de Deus contra as nações inimigas de Judá. E para terminar, sexta parte, capítulo 52, é um epílogo, novo relato sobre a queda de Jerusalém e o cativeiro de Judá. O que nós aprendemos com o livro de Jeremias? Que aquele povo, por mais que ouvisse os profetas, principalmente o profeta Jeremias, esse povo não se arrependeu e veio a destruição de Jerusalém. O reino de Judá foi destruído. Esse povo foi levado para a Babilônia, ficou ali 70 anos. Depois de 70 anos, eles começam a voltar, eles começam a reconstruir, e vem um período de 600 anos de silêncio profético. Aí Deus não levantou nenhum profeta, até que veio qual profeta? João Batista, para preparar o caminho, né? Como Isaías diz, ele vai vir antes do Messias, para endireitar os caminhos, para todo mundo ver que o Messias está chegando. E aí, depois desse tempo de silêncio, sem Jeremias, sem Isaías, sem nenhum profeta,
Aí vem João Batista, para anunciar o maior profeta de todos, Jesus Cristo, que, à semelhança de Jeremias, que foi o profeta mais desprezado, Jesus é chamado o mais rejeitado, o mais desprezado entre os homens, homem de dores e sabe o que é padecer. João Batista, decapitado. Jesus Cristo, crucificado. Os profetas do Novo Testamento também passaram pelo o que aconteceu com os profetas do Velho Testamento. Foram rejeitados, mortos. O povo não deu atenção às suas profecias, e aí veio o juízo de Deus. E quando Jesus vai entrar em Jerusalém, ele olha para aquela cidade e ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os seus profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas, mas você não quis. E depois de 70 anos, Roma vem e destrói Jerusalém novamente. Não ouviram a voz de Deus. E aí veio o castigo do Senhor. Que a gente aprenda, né, com o povo de Deus. É preciso arrependimento. Quando nós ouvimos a voz do Senhor nos disciplinando, nos dizendo: corrija o seu caminho, volta para o Senhor, se arrependa. Se você não faz isso, vem o juízo de Deus sobre você. Deus te quebra, Ele tem poder para te refazer, mas quando o vaso é quebrado, dói. E isso foi o que Deus fez com o povo de Israel. Quebrou o vaso, mas Ele refez para a glória do nome dEle. Vamos orar? Se coloque de pé. Tá. Qual que é o nome dele? Miqueias. Vamos orar então pelo Miqueias. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos, porque nessa noite nós aprendemos mais sobre a vida, o ministério, a dedicação do profeta Jeremias. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos ouvir o grande profeta Jesus Cristo. E diante do seu ensinamento, queremos nos arrepender dos nossos pecados. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos aprender como povo do Senhor e queremos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Deus, colocamos diante do Senhor a vida do Miqueias. Te pedimos em nome de Jesus, seja com ele, aonde ele estiver, levando o conforto, a paz, a tranquilidade. Ó Deus, que ele confie no Senhor, sabendo que isso é o melhor para ele. Ó Deus, que ele não tenha medo, que ele confie no Senhor e que o Senhor faça infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Leva-nos em paz, abençoe o nosso ensaio agora e em nome de Jesus continua conosco. Te agradecemos por essa chuva que caiu sobre a nossa terra. Te agradecemos pela fidelidade e a bondade do Senhor, em nome de Jesus. Amém.